A janela de transferências europeia 2026-2027 simplesmente quebrou o futebol. Depois de uma Copa do Mundo espetacular, os clubes perderam completamente o juízo e movimentaram bilhões de euros em negociações que ninguém esperava. Se você quer saber quem são os 10 jogadores que vão comandar o espetáculo nessa temporada, você tá no lugar certo. Se prepara porque tem brasileiro em time novo defendendo o título, zagueiro promissor quebrando recordes e a contratação mais cara da Inglaterra vestindo azul. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Lembrando, galera, que esse vídeo não é um top 10, então não necessariamente vai estar na ordem dos atletas mais promissores para os atletas menos promissores. É mais um compiladão de 10 atletas aí, de quem você pode esperar um pouco a mais nessa temporada, de quem tem uma curiosidade a mais ali, tirando o próprio futebol. Número 1, Morgan Rogers. O ex-jogador do Aston Villa chega ao Chelsea de forma avassaladora, tornando-se uma das maiores transferências da história do futebol. Ele chega respaldado por 2 temporadas fantásticas sob o comando de Unai Emery e por ter representado a Inglaterra na última Copa do Mundo. Morgan Rogers, que chegou no Chelsea, assinou um contrato de 6 anos e pode assinar por mais um. Com apenas 22 anos, ele chega para ser comandado aí pelo técnico Xabi Alonso e tem tudo para fazer uma boa temporada. É um elenco cheio de promessas e ele chega para dar uma experiência ali de Premier League para esse elenco que por enquanto não desempenhou tão bem como a gente viu na temporada passada. Morgan Rogers é um meia moderno, muito forte fisicamente e chega muito forte também para dar essa transição de jogo entre a defesa e o ataque. Tem tudo aí para se tornar a engrenagem principal desse time do Xabi Alonso. Se o Chelsea der o tempo necessário para ele ali, de adaptação ao time, de adaptação ao clube um pouco maior, ele vai dominar a Premier League por muito tempo, tem tudo pra isso. Número 2, Elliot Anderson. Meus amigos, o Manchester City também não brincou em serviço e desembolsou a impressionante marca de 116 milhões de libras para tirar o Anderson do Nottingham Forest. Transformou o jogador na contratação mais cara de um jogador britânico da história, mas logo depois foi superado pelo anterior, o Morgan Rogers. Mas por alguns dias ali, ele era a contratação mais cara de um jogador britânico da história. O Anderson chega ao City após fazer uma Copa do Mundo fantástica como titular da sua seleção. Manchester City que vai ser treinado nessa temporada pelo técnico Enzo Maresca e após a saída do Rodri tem que reformular o meio de campo ali. Então a gente já viu que ele vai chegar com essa pressão gigantesca de assumir esse controle do meio de campo, de ser uma peça muito importante nessa reformulação. Mas na minha opinião, o Elliot Anderson tem tudo para assumir um protagonismo ali deixado por Rodri. Ele já provou pra gente nessa Copa do Mundo que ele tem um fôlego enorme e uma capacidade incrível de ditar o ritmo do jogo. Enfim, ele tem tudo para provar aí pro Manchester City que o valor que o Manchester City investiu nele vai valer muito a pena. Número 3, Bruno Guimarães. Depois de se consolidar como referência absoluta e capitão do Newcastle por 5 temporadas, o brasileiro chega ao Arsenal por 88 milhões de euros. Bruno Guimarães chega no Arsenal com uma moral muito alta depois de ter feito uma Copa do Mundo muito consistente, deu 4 assistências em 5 jogos do Brasil nessa Copa do Mundo, mas infelizmente vai ficar marcado aí também por ter batido o pênalti errado. Eu sei, me desculpa de ter feito você lembrar dessa cena. O bom do Bruno Guimarães é que ele vai chegar no time que é atual campeão da Premier League e vice-campeão da Champions League. Então o Arsenal, que já vinha de uma sequência de pipocadas, finalmente conseguiu o título da Premier League na última temporada, então faz o Bruno Guimarães chegar ao Arsenal com um pouco menos de pressão ali. A base desse time do Arsenal vai meio que se manter a mesma e o Arteta só quer um pouco mais de agressividade ali no meio de campo. E aí o Arsenal, que já era um time incrivelmente sólido, ganha no seu meio campo um nível de controle defensivo muito absurdo e ofensivo também. É um jogador maduro, já conhece muito bem a liga e tem tudo pra fazer o Arsenal buscar o bicampeonato nessa temporada. Número 4, Alexander Isak. O Isak chega nessa temporada com sangue nos olhos para dar uma reviravolta da temporada anterior. A primeira temporada dele em Liverpool foi marcada por um drama muito físico. Lesões graves, incluindo uma fratura na perna que afastou o jogador por 4 meses. E na temporada passada ele fez apenas 22 partidas. E nessas 22 partidas marcou apenas 4 gols. Mas agora o cenário mudou completamente. Totalmente recuperado fisicamente, o Isak entra na temporada como titular incontestável do ataque do Liverpool. E agora, sob o comando de Iraola, ele tem essa missão de liderar a linha de frente após a saída de Mohamed Salah, um ídolo do clube. A verdade é que se as lesões derem uma trégua para Alexander Isak, ele já mostrou que pode ser muito letal. Ele é rápido, excelente no drible curto e tem uma finalização muito fria também. Ele, saudável, sem lesões, com certeza é um dos atacantes mais letais do planeta. Número 5, Rodri. Eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, Rodri encerrou seu ciclo
ciclo no Manchester City e foi apresentado como um reforço no Barcelona nessa temporada. O desejo do Rodri em voltar ao seu país de origem falou muito mais alto e não renovou com o Manchester City. E o Barcelona, depois de uma briga forte com o Real Madrid, que estava tentando a contratação do Rodri nessa temporada, fez com que a vontade do Rodri em jogar pelo Barcelona fosse mais alta do que jogar pelo Real Madrid. E se a gente viu na Copa do Mundo que o melhor meio-campo da Copa do Mundo ganhou essa Copa, o Barcelona hoje tem um dos melhores, se não o melhor meio-campo também dos times de futebol. Rodri chega com essa missão de devolver ao Barcelona o protagonismo europeu. Ele chega com seu estilo de jogo que é característico também do Barcelona e característico da história do Barcelona. Gosta de ditar o ritmo da partida e o Barcelona precisava exatamente desse perfil de liderança técnica no meio de campo. Número 6, Yan Diomandé. O Florentino Pérez desembolsou 125 milhões de euros para contratar o jovem marfinense de 19 anos, já se tornou o jogador africano mais valioso de todos os tempos. Chega nesse time do Real Madrid depois da última temporada ter feito 13 gols e 9 assistências. Diomandé foi um pedido exclusivo de José Mourinho, o novo técnico do Real Madrid, e chega para ser o mais novo ponta desequilibrante para os adversários do Real Madrid. Diomandé tem uma velocidade absurda e uma tomada de decisão muito boa comparado com a sua idade. E sob o comando de José Mourinho, que adora esses pontas mais velozes e agressivos, tem tudo para dar certo. Número 7, Matheus Fernandes. O Tottenham abriu o bolso de forma inédita e pagou 99 milhões de euros para contratar o português de 21 anos. O atleta jogava no West Ham e apesar do rebaixamento do seu time na temporada anterior, ele tem se transformado num meio-campista completo que não é à toa que despertou o interesse de muitos clubes europeus. Chega com a responsabilidade de ser aquele cérebro pensante no meio-campo que vai comandar o jogo e mostrar que ele aguenta a pressão de jogar em um clube grande da Premier League. O futebol de Matheus Fernandes é muito bom de assistir. Tem um passe refinado, conduz a bola como poucos, e nesse sistema ofensivo focado em posse de bola do técnico De Zerbi, o português tem um ambiente ideal para se tornar um dos meias mais valorizados da Premier League. Número 8, Sandro Tonali. Para fazer os torcedores esquecerem o sufoco da temporada passada, o Tottenham foi além de Matheus Fernandes e buscou a contratação de Sandro Tonali por 108 milhões de euros. O italiano de 26 anos chega após ótimas temporadas jogando no Newcastle. Se na temporada passada o meio-campo do Tottenham era frágil, o Tonali traz um pouco dessa casca e uma experiência de campeão pro time. Pra quem não sabe, o Tonali já foi campeão da Série A, o campeonato italiano, pelo Milan, e já foi campeão da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle. E essa dupla no Tottenham pode dar muito certo nessa temporada. Número 9, Johan Manzambi. O maior exemplo do efeito Copa do Mundo nessa janela. Com apenas 20 anos, o meio-atacante suíço destruiu no Mundial, anotando 3 gols e 2 assistências em 4 jogos. O Aston Villa, vendo o desempenho dele nessa Copa do Mundo, já desembolsou seus 50 milhões de libras para a contratação do jogador, quebrando seu recorde interno de contratações. O Manzambi chega com a missão de substituir o Tielemans, que acabou indo para o Manchester United. A verdade é que a contratação do Manzambi é uma aposta, mas é uma aposta muito empolgante. O Unai Emery é especialista em lapidar jovens talentos, e se o Manzambi manter essa confiança que ele jogou a Copa do Mundo, tem tudo para dar muito certo. Sua velocidade e poder de decisão vão dar uma dinâmica completamente nova para esse time do Aston Villa. Número 10, Anthony Gordon. Para fechar a lista com chave de ouro, temos a primeira aventura do ponta inglês fora de seu país. O Barcelona pagou 70 milhões de euros para tirar o atacante de 25 anos do Newcastle. Gordon chega na Catalunha embalado pela melhor temporada de sua carreira, com impressionantes 17 gols e 5 assistências pelo Newcastle. Ele chega na La Liga para dar essa profundidade para esse time do Barcelona, tendo se destacado muito bem na Copa do Mundo. A transição dele para o futebol espanhol pode ser que exija um período um pouco maior para corrigir algumas coisas de adaptação tática ali para esse time do Barcelona, mas a capacidade dele de drible e agressividade na área vão render pro Barcelona muitos gols e muitas assistências. Mas aí, o que você achou dessa lista? Você acha que faltou alguém para eu colocar nessa lista? Qual dessas contratações você acha que vai dar mais certo nessa temporada 2026-2027? Comenta aqui embaixo a sua opinião, não se esquece de deixar o gostei também, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.